Muito boa tarde e muito bem regressados a este conjunto de painéis da tarde, depois do nosso algum atraso nos painéis da manhã. Recordaram agora mesmo, professora Rosário Ramalho, que estamos ainda no quarto hora académica em termos de tolerância, portanto estamos a começar quase dentro do nosso horário. Dentro da concepção da conferência, como referi, depois de um painel mais transversal da manhã, têm sucedido painéis para tratar temas na especialidade relevantes em relação à Lei Quadro e aspectos conexos, e é isso mesmo que vamos fazer neste primeiro painel da tarde, com a intervenção da Sra. Professora Rosário Ramalho, enfim, tocando em aspectos que têm a ver com regimes laborais de reguladores e aspectos conexos, e com a Sra. Conselheira Fernanda Maçãs, cujo nome já foi aqui recordado a propósito do anteprojeto, do anterior anteprojeto de Lei Quadro de Autoridades Reguladoras, com um tema orientado para o novo regime das incompatibilidades e alguns aspectos problemáticos em torno desse regime. Eu começo por agradecer, quer à professora Rosário Ramalho, quer à Sra. Conselheira Fernanda Maçãs, a disponibilidade. Sei que as agendas são complicadas e agradeço muito a disponibilidade para esta discussão e esta participação. E para não agravar mais o meu atraso, passaria então inicialmente a palavra à Sra. Professora Rosário Ramalho. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Gostaria, antes de mais, de agradecer ao Sr. Professor Luís Moraes o convite para estar aqui e agradecer em termos pessoais, mas também em termos institucionais, congratulando-me pelo papel que o IDEF desempenha nesta faculdade. É um instituto, como sabem, muitíssimo dinâmico e que, através também do Grupo de Ciências Jurídico-Económicas, tem apostado sempre no tratamento científico de temas de ponta. Este é, sem dúvida, um tema de ponta. E, portanto, eu daria os parabéns ao IDEF e ao Sr. Professor Luís Moraes. O facto desta sala estar quase completa demonstra bem que foi um sucesso esta iniciativa. Queria cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira Fernanda Maçãs e também cumprimentar todos os presentes, esperando que tenham tido, que estejam a ter um dia frutuoso e que ele continue também assim para o resto dos temas. Eu gostava de dizer que a minha intervenção é um bocadinho uma intervenção de uma outsider nesta matéria. De maneira nenhuma, um juiz laboralista é especialista em regulação. Deus nos livre e guarde de tal coisa. Em todo o caso, nesta como noutras áreas, as questões laborais e paralaborais vão assumando e, por isso, o pedido, suponho eu, que me fez para estar aqui. E, justamente, esta nova lei levanta uma série de questões sobre o Estatuto dos Gestores e sobre o Estatuto dos Trabalhadores das Entidades Reguladoras, que só posso aqui apreciar de uma forma superficial e ainda assim correspondendo a uma primeira reflexão que fiz sobre o tema. Portanto, uma reflexão a carecer de consolidação que passe mais algum tempo. Por outro lado, começo desde já a dizer que é muito mais fácil criticar uma lei do que fazê-la e, portanto, nós temos sempre a tendência para a criticar, mas alguns de nós sabem que é difícil de fazer. E neste caso aqui penso que era de facto um puzzle difícil de resolver. Vou fazer algumas observações gerais que me parecem importantes para enquadrar a matéria e depois vou fazer uma referência brevíssima ao Estatuto dos Gestores e ao regime laboral, às questões mais laborais. Em termos gerais, penso que se justificam 3 observações sobre esta lei quadro, só vou referir aquelas que do meu ponto de vista interessam depois para o meu tema, e são 3. A primeira tem a ver com a razão de ser da lei quadro, a segunda com a sua qualificação formal e a terceira com aquilo que me pareceu ser a sua orientação substancial geral. Em termos de razão de ser, como sabemos, é um diploma de uniformização dos princípios e regras gerais aplicáveis às entidades reguladoras. É isso que se retira expressamente do artigo 1º da Lei Quadro e depois, ao longo do desenvolvimento, verificamos que temos aqui normas sobre natureza e requisitos destas entidades, princípios de gestão, princípios de criação, órgãos, funcionamento, ou seja, trata-se de uma regulamentação de bases, no sentido próprio do termo regulamentação geral.
Do meu ponto de vista, nesta matéria, era particularmente importante uma regulamentação geral, particularmente necessária, porque, como é sabido, as entidades reguladoras independentes correspondem a entidades com uma origem muito heterogénea e, portanto, enquanto algumas foram especificamente criadas para esta função e, portanto, já a sua organização interna e o seu perfil foi vocacionado para esta função, tendo uma matriz mais independente, mais privatista, desculpem que diga, mas eu sou uma privatista impenitente e, portanto, isso vai-se notar naquilo que vou dizer. Outras, pelo contrário, decorrem de institutos públicos, outras decorrem de direções gerais, outras decorrem de uma e de outra coisa, confusões, cisões e outras coisas acabadas em ão. Enfim, têm estas últimas um cariz mais publicista por força do seu ADN. Ora, perante esta diversidade, faz sentido uma regulamentação uniformizante. Quanto à qualificação formal do diploma, é uma lei quadro, já se disse, define as bases gerais do regime jurídico das entidades reguladoras. A haver uniformização é, pois, só quanto às bases gerais. E daqui decorre a necessidade de complemento desta lei pelos estatutos específicos de cada entidade reguladora, como aliás consta do artigo 5º da própria lei quadro. Elas terão que fazer a adaptação dos seus estatutos e é esse processo que está, neste momento, segundo julgo, em curso. Mas refiro este ponto da necessidade de complementação para dizer que, através dos estatutos de cada entidade reguladora, será, porventura, possível salvaguardar os pontos específicos de cada setor. Portanto, aí será, enfim, a ocasião para para consagrar essas especificidades. Por fim, quanto à índole substancial geral, parece pretender-se uma uniformização do regime base, já o disse, mas uma uniformização sob uma índole ou de maior independência e não sob um modelo de regulação pública. Na verdade, esta poderia ter sido também a via escolhida, uma uniformização mais a puxar para a regulação pública, para o controle destas entidades. Não me parece, todavia, da leitura do diploma, pelo menos esta leitura primeira que fiz, que esse seja o que se pretende. O que se pretende é, de facto, uniformização de base, mas num diploma de índole mais independente, ou seja, que reforça a autonomia das entidades reguladoras. E isso anuncia logo a exposição de motivos que acompanhava a proposta de lei, assim como é concretizado por várias normas deste articulado, em aspectos como a não sujeição a poderes de superintendência ou de tutela, a independência financeira ou o afastamento das regras de contabilidade pública. Como é sabido, o modelo de entidades reguladoras predominantemente independentes é um modelo privilegiado pelo direito europeu e, portanto, aqui o direito nacional não se afastou. Contudo, eu gostava de dizer que na aplicação deste modelo a este contexto, ao contexto nacional e especificamente ao contexto destas entidades, que temos que ter em conta dois pontos adicionais. Por um lado, pensando na já referida diversidade de origens e estatutos das várias entidades reguladoras, este modelo que agora temos, de perfil mais independentista, digamos assim, vai obrigar a que algumas se tenham que adaptar muito mais que outras. Aquelas que tinham o seu DNA público terão que fazer um esforço de adaptação maior do que aquelas que não tinham esse DNA. Por outro lado, e isto é particularmente evidente quanto à matéria central da minha intervenção, o estatuto dos gestores e dos trabalhadores, por outro lado, dizia eu, a índole independentista do diploma não evitou que nele fossem enxertados regimes mais publicistas, designadamente no que se refere ao estatuto dos gestores e dos trabalhadores. Não fossem estes regimes consagrados aqui, se calhar não era necessário a adaptação nesta matéria das entidades reguladoras mais privatistas, digamos assim. Portanto, no fundo, os dois tipos de entidades reguladoras que hoje temos vão precisar de fazer adaptação, umas mais numa situação, outras mais noutras. Vamos verificar exatamente aquilo que eu acabei de dizer, por reporte, em primeiro lugar, ao Estatuto dos Gestores e por reporte ao Estatuto dos Trabalhadores. Quanto aos gestores, ou seja, estou a pensar nos administradores das entidades reguladoras. Vou destacar apenas 3 pontos do seu regime. Primeiro, a designação.
Depois, os deveres de sigilo e diligência e o estatuto remuneratório, por fim, mas com pouco desenvolvimento, uma vez que vai ser objeto da intervenção da Sra. Conselheira Fernanda Maçãs, o regime das incompatibilidades. Quanto à designação, nesta matéria rege o artigo 17º da Lei Quadro. Este artigo determina que a escolha dos gestores seja feita por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro da Tutela, mas exigindo o aval da CRESAP e a intervenção da Assembleia da República. Trata-se, temos que dizer, de um procedimento de escolha novo, mas sobretudo algo burocrático. Não há dúvida que é um procedimento burocrático. Todavia, assegura a transparência do processo e, de certa maneira, legitima a escolha feita com base em critérios de idoneidade pessoal e de competência técnica que, aliás, são referidos aqui na lei. Permitam-me ainda saudar aqui a introdução de um princípio de alternância de género nesta matéria. Pela primeira vez, nesta matéria, isto é consagrado aqui, artigo 17º, número 8, exigindo-se uma representação mínima de género e a alternância de género na direção destas entidades. Trata-se de um preceito totalmente em consonância com a orientação da União Europeia no sentido da promoção da igualdade de género na área da decision making. Quanto aos deveres especiais dos titulares dos órgãos e dos administradores e quanto ao estatuto remuneratório, a lei acentua o dever de diligência, o dever de sigilo, um suposto dever de reserva e, obviamente, depois refere-se ao regime das incompatibilidades que vou referir um bocadinho à frente. O dever de diligência é acentuado no artigo 14º. Na verdade, trata-se de um dever comum a trabalhadores subordinados, públicos e privados, aos gestores públicos e, eu diria, como civilista, aos mandatários. Tem que ter um dever de diligência. Ele consta, antes de mais, do artigo 1161 do Código Civil. Por esta razão, não careceria aqui o dever de diligência de qualquer ênfase particular nesta lei. Portanto, esta norma, o artigo 14, do meu ponto de vista, é apenas uma norma de conteúdo pedagógico. Naturalmente, mesmo que não estivesse aqui, os administradores, enquanto mandatários, estariam sujeitos ao dever de diligência. O mesmo em relação ao dever de sigilo, aqui referido no artigo 14º e depois concretizado num dever de reserva específico dos administradores no artigo 18º. Também, do meu ponto de vista, não há aqui autonomia. O dever de reserva é uma projeção do dever de sigilo, não careceria de ênfase especial. Trata-se de uma matéria que que corresponde aos deveres gerais de lealdade dos gestores ou de quaisquer mandatários. Quanto ao estatuto remuneratório, o estatuto remuneratório, aqui temos o artigo 25, passa a ser regulado pela Lei Quadro. E aqui a lei prevê, por um lado, o vencimento mensal acrescido de despesas de representação, artigo 25, número 2, sendo que o estatuto remuneratório é determinado pela Comissão de Vencimentos. Mas vê-se aqui que nesta Comissão de Vencimentos há um forte controle público, porque a composição da Comissão de Vencimentos integra 2 membros indicados pelo Governo, sendo um do Ministério das Finanças. Portanto, verdadeiramente temos aqui a mão do Estado com os seus 5 dedos bem grossos. Só um membro é que é indicado pela própria entidade reguladora. Por outro lado, a lei preocupa-se com a determinação dos critérios remuneratórios, artigo 26, número 2, e em estabelecer limites para outras despesas e formas de remuneração, artigo 25, números 2, 3 e 5. Não podem esses limites ultrapassar um X% da remuneração. Por fim, e esta norma é porventura mais importante no contexto em que estamos, na Lei 67 de 2013, que aprovou esta Lei Quadro, é previsto que as remunerações dos administradores acompanham a alteração geral anual de vencimentos aplicados às entidades públicas, ou seja, por outras palavras, poderão descer quando estas também deixam. E, naturalmente, esse era também um dos objetivos aqui. Eu diria que, em termos gerais, este regime remuneratório pretende, por um lado, uniformizar e controlar as remunerações dos gestores nesta área, mas pretende também diminuir pragmaticamente a despesa com as remunerações,
tanto por via direta como através da diminuição ou do controle dos suplementos remuneratórios. Chama a atenção, em termos transitórios, que este regime se aplica aos administradores já designados, nos termos do artigo 5º, número 5 da lei preambular, uma vez que, diz a lei, as comissões de vencimentos terão que determinar estas remunerações e, portanto, eles terão que se adaptar ao novo modelo no prazo de 1 mês sobre a determinação das remunerações a fazer pela dita comissão de vencimentos. Por fim, uma nota em relação ao regime das incompatibilidades dos gestores, uma nota apenas, uma vez que será desenvolvido pela outra na próxima intervenção. Eu não posso deixar de dizer que, do meu ponto de vista, este é o regime mais gravoso e mais publicista de todo o estatuto dos administradores das entidades reguladoras, e por 2 razões. Por um lado, porque o leque de incompatibilidades é muito vasto, em decorrência do princípio geral de exclusividade no exercício das funções, artigo 19, e sendo certo que algumas destas incompatibilidades se justificam ou pela natureza da função, por exemplo, não ter vínculos com entidades controladas pela entidade reguladora ou outras situações de conflito de interesses, e outras se justificam pela independência da entidade reguladora face ao Estado, por exemplo, exercício de outras funções públicas. Outras incompatibilidades há que, do meu ponto de vista, são excessivas. Por exemplo, qualquer atividade profissional, incluindo docência remunerada. Meus caros amigos, os docentes não concorrem com ninguém, como bem sabemos, não é? Aqui, com que é que concorremos? Deve ainda ter-se em conta que este leque de situações, que já é bastante amplo, pode ser completado pelos estatutos de cada entidade reguladora. E, além disso, ainda é aplicável subsidiariamente o regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de altos cargos públicos. É obra, não é? Eu acho que é uma essa. Ora bem, este regime legal pauta-se assim por um princípio de exclusividade no exercício de funções à boa maneira da função pública. Reparem, trata-se de um diploma que quis privatizar, mas neste aspecto nem tanto assim. Eu até compreendo este regime à exceção, enfim, de alguns excessos, na lógica de que é preciso assegurar a independência destas entidades. Todavia, não deixo de chamar a atenção para os efeitos contraproducentes que isto pode ter. Nomeadamente o risco de não ter a trabalhar nestas entidades reguladoras as pessoas com mais capacidade para esse efeito. E este risco é tanto mais reforçado por causa da regra de pós-eficácia do regime das incompatibilidades nos 2 anos subsequentes à cessação do mandato. Este regime consta do artigo 19, número 2, e que eu vou só referir muito rapidamente, impede qualquer relação contratual, o que inclui, o termo da lei é qualquer relação contratual, o que, a meu ver, inclui a celebração de contratos de trabalho subordinados, contratos de prestação de serviços, serviços de consultoria através de sociedades, etc. Desde que se reportem a qualquer entidade que possa ter sido alvo de uma atuação ou fiscalização por parte da entidade reguladora e não apenas de uma entidade relativamente à qual aquele administrador em concreto tenha tido intervenção. Isto é, obviamente, amplíssimo. Por outro lado, é prevista uma compensação para, digamos assim, enfim, compensar, passa o pleonasmo, a inatividade do gestor, mas há várias situações em que tal compensação não é devida, as situações do artigo 19, número 5, sendo que nestes casos parece manter-se o impedimento, o que pode ser altamente penalizador. E, por fim, a lei prevê uma espécie de cláusula penal, cujo conteúdo é fortíssimo, para o caso de o regime de incompatibilidades ser violado pelo administrador ou ex-administrador nos termos do artigo 19, número 6, ele terá que devolver todas as remunerações líquidas auferidas durante o tempo que exerceu funções e durante o tempo de inatividade. Do meu ponto de vista, isto é uma cláusula desproporcionada, atenta à amplitude dos impedimentos contratuais que em muito ultrapassam a esfera dos conflitos de interesses e do dever de não concorrência. É certo que o objetivo da lei é benévolo, trata-se de evitar os saltos das pessoas, das reguladoras para as reguladas, não é? É evidente, isso é o que está aqui por trás. Todavia, a pergunta a fazer, e volto ao meu privatismo impenitente, é de saber se para evitar tais saltos era preciso um regime tão kafkiano de impedimentos ou se um simples pacto de não concorrência no final dos mandatos com uma cláusula penal razoável, não iria resolver o problema. Recordo que os pactos de não concorrência são um expediente tradicional muito eficaz
e que não prova mal. Temos ainda que recordar que há uma norma transitória nesta matéria, pelo menos, enfim, salvaguarda os administradores que estão atualmente em funções, é que este regime não se lhes vai aplicar, se vai aplicar a que eles venham a ser designados, é o que decorre do artigo 5º da Lei Preambular. Por fim, em relação ao regime dos trabalhadores, artigo 32º da Lei, vou referir aqui essencialmente 4 problemas. Primeira questão, o princípio geral nesta matéria é a sujeição dos trabalhadores ao regime do contrato individual de trabalho. Artigo 32, número 1. Prevê-se mesmo que as entidades reguladoras podem outorgar instrumentos de regulamentação coletiva enquanto entidades empregadoras. Artigo 32 também. Esta norma aparentemente simples, de que sujeição dos trabalhadores ao regime do contrato individual de trabalho, tem, contudo, que ser interpretada com cautela, porque trata-se de uma norma de índole privatista, outra vez, todavia, esta índole privatista sofre também nesta matéria um conjunto de desvios de natureza publicista, não estou a dizer desvios com nenhum sentido pejorativo, apenas a alteração da tendência, inflexão da tendência, que tornam o estatuto destes trabalhadores diferente do estatuto de outros trabalhadores subordinados. E esses desvios têm a ver, como disse, com 4 pontos. Primeiro ponto, o regime do recrutamento. Contrariamente ao que sucede com o contrato de trabalho comum, o regime do recrutamento dos trabalhadores das entidades reguladoras deve seguir um procedimento concursal. O termo é da lei procedimento concursal. Certamente que vos evoca outras leis, nomeadamente da área da função pública ou dos trabalhadores públicos, que também se referem a procedimento concursal. E este procedimento concursal parece muito semelhante ao do recrutamento para um vínculo de trabalho público. Fala-se aqui em publicitação da oferta de emprego, exigência de critérios objetivos de seleção, fundamentação da decisão, etc. Estou a olhar para o artigo 32, número 3. Ora, se esta era a regra já naquelas entidades reguladoras que tinham uma índole, um ADN publicista, certamente esta não era a regra noutras entidades de cunho mais privatista. Portanto, estas aqui terão que adaptar e deverão fazê-lo nos respectivos estatutos, se assim for necessário. Por outro lado, é evidente que há sempre vantagem num recrutamento transparente. O concurso é um mecanismo que, por excelência, permite um recrutamento mais transparente e legitima a escolha feita. Aliás, é por isso que mesmo para a celebração de contratos de trabalho comuns, muitas vezes se utiliza o concurso, como sabemos. A questão que se coloca é de saber se este é um concurso comum ou se este é um concurso público. Esta é a questão. Se for um concurso comum, o incumprimento injustificado das regras do concurso, aquilo que gera é responsabilidade contraindo o artigo 227 do Código Civil. Se for um concurso público, o que poderia decorrer da qualificação da entidade reguladora como uma pessoa coletiva de direito público, é feita expressamente no artigo 3º, número 1, isso justificaria a aplicação do Código de Procedimento Administrativo, por exemplo, para reclamações e impugnações destes concursos. Poderá ser, a lei de facto não esclarece, quando fala em procedimento concursal, nós podemos interpretar de uma de duas maneiras. Eu devo dizer, de novo, como privatista, que sendo a índole geral deste diploma uma índole de independência em relação ao regime das entidades reguladoras, temos que considerar este um concurso comum e não um concurso nos termos do CPA. Porque senão teríamos aqui toda a palafernária do Código de Procedimento Administrativo, em termos procedimentais, com a inerente dificultação dos processos de contratação, o que obviamente depõe contra o objetivo do diploma. Assim, acho que é defensável uma interpretação restritiva da referência da lei a concurso ou procedimento concursal para efeitos deste regime.
Segunda nota, os deveres especiais destes trabalhadores. De novo, a lei reforça os deveres gerais de sigilo e diligência. Artigo 14º da Lei Quadro, devo dizer que o dever de sigilo e diligência é um dever comum a todo o trabalhador subordinado, ele consta do Código de Trabalho, artigo 128, portanto, não precisaria, de facto, de estar aqui, mas, como disse, estas normas são normas pedagógicas e, portanto, nessa perspectiva, pronto, mal também não faz. Depois, um dever especial de prossecução do interesse público, artigo 32, número 4, ao qual inere a sujeição destes trabalhadores ao regime dos impedimentos e incompatibilidades dos trabalhadores em funções públicas. Como sabemos, este regime no que troca aos trabalhadores públicos consta hoje dos artigos 25 e seguintes da Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações, da Lei LVCR, e, portanto, o que significa é que estes trabalhadores passam a estar sujeitos ao regime geral de incompatibilidades dos trabalhadores públicos. Nomeadamente, este regime limita a acumulação das funções com outras funções públicas e com funções privadas concorrentes, fazendo depender a possibilidade de acumulação de uma autorização pelo próprio empregador. Também a lei enfatiza um dever especial de não concorrência. E esse dever especial de não concorrência veda aos trabalhadores da entidade reguladora a manutenção de vínculos com entidades destinatárias da atividade do próprio regulador ou com outras entidades cuja atividade possa colidir com a da entidade reguladora. Artigos 19, número 1b e c, por remissão aqui do artigo 32, número 5. Ou seja, neste caso, relativamente aos trabalhadores, não há um princípio de exclusividade, mas há a necessidade de ser aferida qualquer eventual situação de conflito. Trata-se, de novo, do meu ponto de vista, de uma concretização do dever geral de não concorrência dos trabalhadores subordinados, que consta do artigo 128, número 1, a linha E, do Código do Trabalho. Em especial, o regime de pós-eficácia das incompatibilidades. De novo, apenas muito rapidamente. Do meu ponto de vista, é nesta matéria que o regime dos trabalhadores das entidades reguladoras é particularmente gravoso, uma vez que é fixada também aqui, à imagem do que sucede com os administradores, uma regra de incompatibilidades dotada de pós-eficácia nos 2 anos subsequentes à cessação das funções. Trata-se apenas de uma regra que apenas abrange os trabalhadores dirigentes das entidades reguladoras, dirigentes, trabalhadores com funções de direção ou equiparado. O equiparado já me causa a mim alguma dificuldade de compreensão, porque equiparado pode ser tudo, hein? Cuidado com a interpretação do que é aqui um trabalhador equiparado a trabalhador de direção. Abrange uma chefia intermédia? Não abrange uma chefia intermédia? Enfim, vamos ver. Por outro lado, este regime é particularmente gravoso pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, de novo, a extensão da incompatibilidade com pós-eficácia é enorme. Qualquer vínculo contratual, subordinado ou não, e com qualquer empresa ou grupo que tenha sido destinatário da atividade da entidade reguladora. Mesmo que, isto é muito importante, sem intervenção do trabalhador dirigente. Portanto, isto quer dizer que o chefe da contabilidade, o diretor de contabilidade da entidade reguladora, também é abrangido por uma incompatibilidade, que obviamente nas suas funções de chefe de contabilidade nunca trabalhou, nunca teve intervenção num processo relativo àquela empresa sobre a qual incidiu a atividade da entidade reguladora. Além disso, não é prevista aqui qualquer compensação aos trabalhadores durante este período de defeso contratual, contrariamente ao que sucede com os administradores, que têm uma compensação. Aqui, em relação aos trabalhadores subordinados, não é prevista qualquer compensação. Em compensação, há uma cláusula penal elevadíssima no caso de incumprimento deste regime, que obriga à restituição do valor equivalente às remunerações até ao máximo de 3 anos, ou seja, um valor equivalente ao trabalho prestado durante 3 anos. E aqui eu tenho que dizer isto é, do meu ponto de vista, um regime kafkiano, de facto, que põe em causa o direito constitucional ao trabalho, o artigo 58 da Constituição, convém não nos esquecermos dele. Tanto mais que o trabalhador não tem direito a nenhuma compensação pelo tempo de inatividade, contrariamente ao que sucede com os administradores. E, por outro lado, um leque tão amplo de incompatibilidades carece de justificação objetiva.
Porquê todas as entidades que tenham, sobre as quais tenha sido a atividade da entidade reguladora, mesmo que o trabalhador não tenha estado envolvido, que tenha sido chamado, etc. De novo, eu diria, um pacto de não concorrência à maneira laboral, artigo 136 do Código de Trabalho, mas remunerado. O Código de Trabalho exige que haja aqui uma compensação monetária, teria resolvido a questão dos saltos, dos saltos dos trabalhadores das entidades reguladoras para as reguladas e tê-lo-ia feito em moldes razoáveis. Eu devo dizer que perante este regime resta aplicar com sabedoria o artigo 32º, número 8, que exclui deste regime gravoso aquelas situações em que o contrato de trabalho cessa por iniciativa da entidade empregadora. Isto tem que ser visto com sabedoria, não é? Portanto, o que é a iniciativa da entidade empregadora aqui? Se incluirmos aqui os acordos, que naturalmente a entidade empregadora também acorda neles, então talvez por aqui se retire um bocadinho o âmbito de incidência, mas só por aqui, mas enfim, é uma via possível. Por fim, e vou terminar, não quero estar aqui a abusar do tempo, há algumas questões de direito transitório em relação aos trabalhadores. Identifiquei duas questões. Primeiro, há aqui uma referência geral a que os trabalhadores se sujeitam ao regime do contrato de trabalho. E este artigo 32, número 1, disse há pouco, ora, esta norma aparece sem particulares ressalvas, ou seja, parece aplicar-se a todos os trabalhadores. Não há uma norma transitória a preservar outros regimes que eventualmente existam. E sabemos que variedíssimos outros regimes existem em várias entidades reguladoras. Temos trabalhadores que já celebram contratos de trabalho sem comuns, temos trabalhadores que têm contrato de trabalho em funções públicas, temos variedíssimas situações. E, portanto, do meu ponto de vista, a lei deveria ter previsto uma norma transitória de ressalva do regime jurídico aplicável a estes grupos fechados de trabalhadores. Como sabemos, isto é fonte de muita incerteza no regime jurídico dos trabalhadores e, portanto, poderia haver várias soluções, por exemplo, conferir aos trabalhadores um direito de opção, a exercer durante X tempo, isto já foi feito noutros casos. Em todo caso, neste momento, a lei é omissa e eu acho que a sede para isto se resolver deveria ter sido aqui. Não tendo sido feito aqui, porventura, os vários estatutos das entidades reguladoras poderão prever, do meu ponto de vista, essa norma, mas arriscamos, como é óbvio, a ter regimes diferentes de entidade reguladora para entidade reguladora. Ora, se a norma tem aqui, se o artigo 32 tinha aqui um objetivo de uniformização, de certa maneira, esse objetivo, na prática, pode ser frustrada. Segunda questão de direito transitório. Ao contrário do que sucede para os administradores, o regime das incompatibilidades vai se aplicar aos trabalhadores titulares de cargos de direção que já o eram antes da entrada em vigor da Lei 4. Portanto, aqui nós temos um regime diferente, artigo 5º da Lei Preambular, que dá ao trabalhador o prazo de 6 meses para regularizar a situação ou fazer cessar o vínculo com a entidade reguladora. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que este regime é um regime mais rígido do que o dos administradores em funções. Em segundo lugar, gostava de deixar uma questão, que é saber como é que ele vai fazer cessar o contrato. Como é que ele cessa? É o empregador que tem que tomar a iniciativa. Naturalmente, o trabalhador não terá iniciativa, como é óbvio. O trabalhador está lá como está. Terá que ser o empregador a promover a cessação do vínculo e então aí, com que fundamento, uma vez que o trabalhador, quando tinha a situação à base da lei anterior, a tinha licitamente e legitimamente. Portanto, este é um problema que daqui a 6 meses, certamente, se colocará. Portanto, vamos ver. Enfim, deixei aqui algumas observações, certamente não fui exaustiva, mas se calhar ficar por aqui. Muito obrigada. Professor Ramalho, muito obrigado. Conjunto de tópicos de discussão certamente muito sugestivos.
Para não nos atrasarmos, eu passava imediatamente a palavra à Sra. Conselheira Fernanda Maçãs. O tema das incompatibilidades é efetivamente um tema sensível, tão sensível que já foi sendo aflorado em algumas intervenções, mas justifica-se uma intervenção sistemática e ex-professo para uma reflexão de fundo sobre um tema com esta delicadeza e sensibilidade. Obrigado. Obrigada. Quero, por começar, também a cumprimentar a assistência e a dizer que é uma honra estar nesta mesa e agradecer o convite que foi feito pelo professor Luís Moraes e cumprimentar também a professora Maria do Rosário Ramalho, que eu não tinha o prazer de conhecer. Bom, o meu tema é muito restrito e por isso eu defendo-me tentando fazer uma análise bastante analítica, passo pleonasmo, da matéria. Eu reduzi a minha intervenção a breves considerações sobre o novo regime de incompatibilidades, enunciado alguns aspectos problemáticos. E antes de entrar, provavelmente, nas incompatibilidades, queria dizer só algumas considerações sobre o alcance paramétrico da Lei Quadro. Não vou analisar em geral, mas mais para a vertente que me interessa, que é das incompatibilidades. Isto prende-se com o artigo 1º, número 2, que estabelece que o regime da Lei Quadro é imperativo sobre as normas especiais atualmente em vigor, salvo, como é óbvio, aqui depois há umas ressalvas, o contrário resulta da União Europeia, como não podia deixar de ser, do regime jurídico da concorrência, como também não podia deixar de ser, que a autoridade da concorrência se calhar nem sequer é uma entidade reguladora, e haverá aqui muitas coisas que se calhar não se lhe aplicam, e depois, ou expressamente, a Lei Quadro remeta para os estatutos estabelecer regular uma dada matéria de outra maneira. Ora bem, como já foi aqui aflorado, o surgimento das entidades reguladoras independentes, ou das entidades independentes em geral, mas em especial as reguladoras, surgiu como uma resposta institucional ao problema da regulação, à necessidade de regulação, que em resultado do fenómeno da privatização e da liberalização dos mercados e em resultado, portanto, do recuo da intervenção direta do Estado na economia. Podemos dizer que a emergência do Estado regulador foi acompanhada daquilo que alguns autores chamam proliferação desordenada de entidades independentes, que fenómeno que aconteceu não só em Portugal, mas noutros países da Europa. Porquê é que se falava em proliferação desordenada? Precisamente porque elas se multiplicavam sem preocupações de obedecerem a um esquema comum pré-fixado, quer quanto às soluções institucionais ou organizatórias, muitas delas assumiam o figurino, a veste tradicional do Instituto, quer quanto ao modo de funcionamento, quanto aos graus de independência, quanto à autonomia, tipos de poderes, etc. Nós podemos dizer que elas foram surgindo sem preocupações de uniformidade, ao ritmo das necessidades sentidas por cada setor, porque os setores também não se liberalizaram de um momento para o outro e ao mesmo tempo, e, portanto, foi ao ritmo da liberalização dos setores que foram surgindo estas entidades. Ora bem, acontece que o surgimento no nosso sistema jurídico, porque não podemos esquecer que estas entidades têm a sua gênese nos Estados da Common Law, que são sistemas jurídicos muito diferentes dos nossos. Mas a importação destas entidades para um sistema jurídico tipo continental, em que não estão sujeitas pela independência à superintendência nem tutela do governo, suscita problemas de unidade do Estado, desde logo pode evoluir com o princípio da responsabilidade governamental pela administração pública. Como sabem, o governo é o responsável por toda a administração pública e como ele responde perante a Assembleia da República, é através disso que se retém legitimidade democrática indireta. Ora bem, em alguns países europeus o fenómeno foi mais grave porque muitas dessas entidades surgiam ao arrepio da própria Constituição, não tinham um respaldo constitucional. Acontece que entre nós, a 4ª revisão constitucional introduziu no artigo 267, número 3, a expressão que é possível criar através de lei entidades administrativas independentes. Esta expressão entidades é um bocado equívoca, que é isso uma entidade. Eu acho que resulta por facto de haver algumas, não têm personalidade jurídica, podem não ter personalidade jurídica, e portanto não são autoridades, e por isso é esta expressão equívoca, um bocado de entidades. Ora bem,
Isso significa que em Portugal o preceito dá cobertura à criação destas entidades e resolve o problema da sua legitimidade constitucional. O problema é que esta norma é uma norma em branco, uma vez que a Constituição nada adianta sobre os critérios quando presidirá a criação destas entidades, sobre as funções que podem desempenhar, as limitações, os graus de independência, nada. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que resulta da Constituição que a lei quadro, esta lei quadro não é uma lei com valor reforçado, nem tampouco legislar sobre esta matéria é matéria de reserva relativa da AR. Relativa, nem absoluta, nem pelo menos relativa. Ora bem, portanto, não estamos perante uma relação de lei de autorização, decreto-lei de autorizado, nem de lei de bases, decreto-lei de desenvolvimento, embora o regime da lei quadro, pela sua densificação, se aproxime mais de uma lei de bases. No entanto, a concretização, através dos estatutos, não se identifica com decretos-leis de desenvolvimento. Trata-se, portanto, de uma espécie de lei de enquadramento cujo valor jurídico assenta numa supremacia política em virtude de provir de uma iniciativa da AR. E só. De qualquer modo, assim, em termos estritamente jurídicos, nada impede que o Governo, ao aprovar os estatutos, se possa afastar do regime da lei quadro. Poderá não fazê-lo por uma questão de respeito da supremacia política da AR, mas em termos estritamente jurídicos podia fazê-lo. E a questão que se coloca é se a própria especificidade e tecnicidade que caracteriza os setores regulados não justificaria ou pode justificar desvios em relação a alguns aspectos do regime da lei quadro. Uma das críticas, aliás, que se pode fazer é que a elevada densidade desta lei pode não permitir a flexibilidade necessária para que os respectivos estatutos se possam adaptar à especificidade dos setores que perseguem interesses muito diversificados. Este objetivo seria melhor prosseguido se a lei quadro se limitasse a estabelecer linhas gerais ou diretrizes sobre os aspectos considerados nucleares para identificar uma entidade independente, regulador independente, e que seriam comuns. Neste contexto, pode questionar-se até que ponto o legislador impõe que os estatutos destas entidades tenham que receber de forma imperativa a totalidade do seu regime ou impeça que os estatutos não possam afastar, ainda que pontualmente, de algumas soluções. Questiona-se, por conseguinte, se a imperatividade do regime da lei quadro não poderá interpretar-se de uma forma restritiva, abrangendo apenas o núcleo típico de regras e princípios que caracterizam uma destas entidades, que são a independência, a imparcialidade, a accountability, a transparência, a autonomia financeira, controlos e os fortes poderes. Só esta matéria é que, em princípio, seria interrogável. Ora, e ao falar nesta matéria, chego ao que me interessa. A independência seria uma das características essenciais destas entidades. E, portanto, independência que já deve ter sido aqui falada, pode ser entendida num aspecto orgânico e num aspecto funcional. Interessa-me aqui o aspecto orgânico, em que a independência consiste essencialmente no facto dos titulares não poderem ser destituídos pelo Governo antes de determinado mandato e avalia-se como, por vários critérios, pela composição, modo de designação dos titulares, regras relativas ao mandato e regime de incompatibilidades. Portanto, aqui concluímos que as incompatibilidades, qualquer que seja a interpretação que se adote sobre a imperatividade desta lei, concluímos que o regime das incompatibilidades, porque elas são essenciais para garantir a independência dos membros do órgão regulador, tanto face ao Governo como perante os regulados, dificultando aquilo que se chama a captura dos reguladores, esta matéria é uma matéria que há de considerar-se, em princípio, de consagração obrigatória. Agora, vamos ver as dificuldades que se levantam. A matéria em relação aos titulares encontra-se fundamentalmente regulada no artigo 19. O princípio é o da exclusividade. Há aqui uma novidade, porque em relação às matérias de docência, como já foi dito, diz que não pode ser remunerada, mas com exceção dessa matéria, este regime de incompatibilidades que tem a ver, em geral, com a inexistência de quaisquer vínculos contratuais com entidades do setor regulado, ou de ter participações sociais ou interesse nas mesmas, são impedimentos que, de um modo geral, já constam dos estatutos daquelas entidades reguladoras consideradas independentes. Aqui, a única novidade aqui, portanto, é o facto da atividade docente agora passar a ser, é permitida, mas não pode ser remunerada. Quanto a isso, acho que, a admitir-se a atividade docente, acho que, dizendo que não é remunerado, isto é, talvez,
acho que não se compreende porque pode propiciar soluções pouco transparentes, portanto, estas coisas de não se trabalhar sem receber. Bom, mas não são apenas estes impedimentos do artigo 19, a linha A, B e C. O número 7 alarga esses impedimentos, dizendo que os estatutos podem acrescer, nos termos da lei e dos atos de direito da União, outras incompatibilidades e impedimentos para os membros do Conselho de Administração. Ora bem, esta referência aos termos da lei é muito importante, porque as incompatibilidades, como restrições a direitos, liberdades e garantias, têm que provir de lei da AR e, portanto, de lei formal. Finalmente, ainda se diz que nos casos omissos da lei quadro e dos estatutos, os membros ainda ficam sujeitos ao regime de incompatibilidades e impedimentos estabelecidos para os titulares de altos cargos públicos, que é o regime que consta da Lei 64/93. Eu fui ver a lei e o único impedimento que eu vi, que não consta já destes todos que estão nesta lei quadro, é o que consiste na proibição de servir de árbitro ou de perito, a título gratuito ou remunerado, em qualquer processo em que seja parte do Estado e demais pessoas coletivas públicas, impedimento que se mantém até ao termo do prazo de 1 ano após a respectiva cessação de funções. Ora bem, dizemos assim, há aqui espaço de conformação dos estatutos para as incompatibilidades? Não me parece, não é? Porque isto são matérias vinculadas e, portanto, tem que resultar até de lei formal. Mas, para além das incompatibilidades durante o mandato, o legislador fala também, estende-as após a cessação do mandato, durante um período de 2 anos. Devo também dizer que, contra uma compensação económica, como é óbvio, eu devo dizer-se que este período, este expediente, que é o chamado período de nojo, destina-se a impedir o fenómeno da captura dos roladores e, com consequente diminuição da sua independência, em resultado dos titulares dos órgãos das entidades reguladoras transitarem para as entidades reguladas. Ora bem, há aqui uma compressão ao direito fundamental à liberdade de profissão e ao trabalho, mas que encontra uma justificação no superior interesse público da regulação. Impedir que as informações sobre as empresas reguladas detidas pelos membros das entidades reguladoras possam ser usadas em proveito de algumas em detrimento de outras. Mas eu devo dizer que esta solução de impedimentos e de incompatibilidades a posteriori também não é uma novidade, porque havia já entidades reguladoras que a consagravam. E devo dizer que houve um dirigente de uma entidade, da ERSE, que gozou deste período de nojo e foi altamente criticado nos jornais porque estava sem trabalhar e a ganhar dinheiro. Portanto, as pessoas não percebendo a razão de ser deste período de nojo, como é óbvio que tem que ser remunerado. A novidade da lei, portanto, nesta matéria do período de nojo, é estendê-lo a generalizar a todas as entidades reguladoras independentes. Mas, se há razões para haver incompatibilidades e impedimentos a posterior, há também razões para estabelecer impedimentos e incompatibilidades ex ante. E é assim que no projeto a que já se fez referência o professor Luís Moraes, que foi feito em 2003, em que eu participei, previa-se precisamente que não pode ser nomeado para o Conselho Diretivo quem tenha sido, nos últimos 2 anos, membro dos corpos dirigentes das empresas sujeitas às jurisdições das entidades reguladoras em causa, ou quem exerce ou tenha exercido no mesmo período quaisquer outras funções de direção nas mesmas. Portanto, a lei, o projeto de lei, ia mais além do que vai este projeto. Agora, quanto às limitações e exceções, o regime, em relação às exceções e limitações, no caso da Autoridade da Concorrência, o que é justificável, porque ela tem uma atuação transversal, e a proibição respeita apenas as empresas e entidades que tenham tido intervenção em processos ou sido destinatárias de atos, decisões ou deliberações daquela entidade durante o período do mandato. Ora, para mim, a dificuldade na aplicação desta norma é precisamente na identificação destas situações, porque 6 anos é muito tempo e eu acho que esta norma é difícil de controle porque a lei não oferece critérios de identificação suficientes. Basta, por exemplo, a mera participação numa única deliberação que tenha como destinatária uma determinada empresa? Por outro lado, a expressão intervenção em atos ou decisões aponta para uma atuação individualizada, mas já a expressão intervenção em deliberação pode ser muito ampla. Será que abrange a participação na votação de uma recomendação ou de um regulamento que é dirigido à generalidade, são dirigidos à generalidade das empresas?
Também se pode questionar se basta uma intervenção única num processo ou será que pressupõe uma relação continuada com a empresa. Depois, ainda nas exceções, a entidade reguladora da saúde conseguiu uma exceção, talvez motivado porque a extensão do Serviço Nacional de Saúde dificultaria o recrutamento de peritos nesta área. Mas o problema é que, para beneficiar os trabalhadores, esta regra não tem o equivalente para os trabalhadores. Isto é, conseguiu-se excepcionar os titulares dos membros titulares das órgãos das entidades reguladoras, mas em relação aos trabalhadores não. Não sei, enfim, é um apontamento. A novidade absoluta é a extensão do regime de incompatibilidades e impedimentos aos trabalhadores e mais, estendendo-se o período de nojo, chamado período de nojo, aos titulares de cargos de direção ou equiparados. Isto é uma novidade absoluta. Ora, a questão é, começar desde logo, e foi versado este aspecto, é quando se fala em cargos dirigentes ou equiparados, a expressão é muito ambígua. Pode questionar-se, mas são cargos de direção, diretores, diretoras juntos ou também as chefias intermédias? É uma pergunta logo que se coloca. E depois a questão, aprofundando mais a questão, nós temos de concluir que estes dirigentes, mesmo os dirigentes, estão ligados às entidades reguladoras através de vínculos contratuais, de subordinação jurídica, sem cariz temporário, e encontram-se integrados numa carreira profissional. É evidente que se pode argumentar, muitas vezes, os dirigentes, ou até trabalhadores, podem ter mais informação e conhecer melhor o setor e as empresas do setor que os próprios titulares dos órgãos, porque normalmente estão um mandato, se calhar só ao fim do mandato começam a conhecer o setor, e os dirigentes trabalhadores já estão há muitos anos e conhecem muito e têm muita informação. Mas a verdade é que são os órgãos das entidades reguladoras que representam a entidade reguladora, que definem a sua atuação para todo o mercado, que transmitem ordens aos serviços, são responsáveis pela direção dos serviços, têm amplos e fortes poderes discricionários e dispõem de um vínculo temporário, e, portanto, que é um mandato que nem sequer é renovável. Portanto, nós estamos a querer tratar por igual situações que são muito desiguais, quer pelo estatuto, quer pelas funções. Em nossa opinião, é muito questionável a existência de fundamento material para o sistema de impedimentos e incompatibilidades para os trabalhadores que exercem funções dirigentes após um mandato, sobretudo após um mandato, porque acho que durante o mandato eu também não estou a ver como é que uma pessoa é dirigente de uma entidade reguladora e ao mesmo tempo está a apoiar, assessorar uma entidade regulada. Eu acho que dirigentes têm que ter também funções exclusivas, tal como os dirigentes da função pública. Eu não estou a perceber isto muito bem, até assim como também não percebo que se pressupõe nesta lei que um trabalhador seja ao mesmo tempo trabalhador numa entidade reguladora e ao mesmo tempo trabalhe e preste serviço numa entidade regulada. Eu não estou a perceber isto muito bem, porque há deveres deontológicos, já vamos falar, que impedem isto. Mas, enfim, continuando. Para mim, quando se fala em incompatibilidades, enquanto requisito de independência da entidade reguladora, estamos-nos a referir a titulares dos órgãos dessas entidades. SIC. Para os trabalhadores, incluindo dirigentes, que são trabalhadores, se há problemas e há que prevenir conflitos de interesse, isso faz-se através de códigos de conduta. O que significaria que matéria para a lei quadro é as incompatibilidades dos titulares dos órgãos das entidades reguladoras. Matéria de códigos deontológicos é matéria de estatuto, seria o estatuto a ordenar que se fizesse a entidade reguladora. Mas mesmo que se admitisse que existia fundamento material para a extensão desta situação aos dirigentes, o problema é que não está previsto, como já foi salientado, uma remuneração para esse efeito. Ora, sujeitar um trabalhador a um período de proibição de trabalho durante 2 anos no setor económico regulado, que no fundo é o setor que ele melhor conhece, sem direito a qualquer remuneração, pode contender com o princípio da proporcionalidade, tendo sobretudo em causa os anos, e aqui admito que possa haver aqui que fazer uma ponderação ou ter em conta o princípio da proporcionalidade, tendo em conta os anos em que ele desenvolveu a atividade no setor e a abrangência também do próprio setor. Portanto, estas normas suscitam-me duvidosa constitucionalidade, são de duvidosa constitucionalidade, quer por violação do princípio da igualdade, quer por violação do princípio da proporcionalidade. Mas
há também o aspecto que já aqui foi referenciado, que estas normas aplicam-se imediatamente aos titulares de cargos dirigentes e aos trabalhadores e não se aplicam aos atuais titulares dos órgãos das entidades reguladoras, porque eles podem exercer o mandato até ao fim e aí eles não se aplicam estas situações. Não beneficiam de um período de nojo, mas também não têm. Depois, ainda indo mais ao pormenor, a lei excepciona, por exemplo, os trabalhadores que estejam em comissão de serviço, o que também não se percebe muito bem. Então, o trabalhador está em comissão de serviço, também não transita da entidade reguladora para a arrolada? Isto só demonstra o irrazoável, a irrazoabilidade da solução. Porque um trabalhador que cessa a comissão de serviço, um trabalhador pode estar anos em comissão de serviço de uma entidade reguladora, tendo provindo de uma entidade regulada. Portanto, depois ainda há aqui uma questão que levanta problemas, que é a sanção pelo não cumprimento do período de nojo. É que enquanto para os titulares dos órgãos das entidades reguladoras se impõe a devolução das quantias ou das remunerações líquidas auferidas durante o período de exercício de funções, incluindo o de nojo, para os trabalhadores indica-se apenas um teto máximo de 3 anos. É evidente que eu posso discutir se é desproporcionado ou não esta solução, será grave ou demasiado grave a devolução destas quantias todas, não tenho um juízo sobre isso. O que eu quero dizer é que eu percebo a dificuldade do legislador se limitar aqui a estabelecer um teto máximo de 3 anos, porque, em relação aos titulares dos órgãos de soberania, ele já sabe que eles, no máximo, têm um mandato de 6 anos e, eventualmente, 2 de nojo. Agora, em relação aos trabalhadores, nós temos de estar em situações completamente dispares. Podemos ter trabalhadores que trabalharam 1 ano, podemos ter trabalhadores que trabalharam 5, 10, 15, 20 ou 30. E, portanto, o legislador não podia ir mais longe do que estabelecer aqui um máximo de 3 anos. Pronto. Agora, o problema que se coloca é quem é que vai densificar esta norma. Esta norma não pode ficar sujeita à densificação, à concretização casuística individual do Conselho de Administração. Esta norma tem que ser densificada nos estatutos, porque, tratando-se de restrições de direitos, liberdades e garantias, é evidente que tem que ser, no mínimo, tem que ser um ato legislativo. Isto é, tem que ser uma lei que defina previamente o número de remunerações em conformidade com os anos de serviço, portanto, de uma forma geral e abstrata, quais são as remunerações que cada trabalhador em cada situação, conforme os anos, tem que devolver. Não pode agora, na mesma situação, uma entidade reguladora dizer que é X e no outro dizer que é Y. Isto é uma matéria que tem que ficar regulada de forma geral e abstrata. Mas ainda não acabaram aqui os nossos problemas. É que é igualmente inovadora e perplexa a extensão destes impedimentos e incompatibilidades aos prestadores de serviço, relativamente aos quais pode existir conflito de interesses, designadamente quando se trata da prestação de serviços nas áreas jurídica e económica ou financeira, cabendo ao Conselho de Administração aferir e acautelar a existência deste conflito. Ora, uma primeira interrogação é dizer assim, mas como é que se vai controlar isso? E depois não há nenhuma sanção para a violação disto. Eu percebo porque é que não há sanção. Não há sanção porque é impossível de controle. Como é que eu vou controlar? Se já aos trabalhadores, em relação aos trabalhadores, vai ser difícil, não é? Porque se eles trabalham, não o fazem de forma transparente, não têm nenhum contrato assinado, certeza, com uma entidade regulada, falo-ão às escondidas. Como é que eu agora vou aplicar isto aos fornecedores de serviço que, sendo economistas e sendo juristas, têm os seus códigos deontológicos? Se há aqui possibilidade de conflitos de interesses, isto se resolve pelos códigos deontológicos das respectivas ordens. E, portanto, eu penso que esta solução pode contender com a violação de deveres deontológicos e penso que a aplicação da mesma, pelo Conselho de Administração, poderia conflituar com os poderes que a lei reserva aos órgãos disciplinares das ordens profissionais. Um profissional livre tem as ordens profissionais que têm que averiguar e controlar se há violação de conflitos de interesses ou não. Não estou a ver que seja o Conselho de Administração. Finalmente, uma última palavra para a solução do número 9, ao estabelecer que os estatutos de cada entidade têm que definir outras incompatibilidades e outros impedimentos aplicáveis aos trabalhadores e prestadores de serviço e aos titulares de cargos de direção equiparados. Ora, isto, para mim, é uma delegação genérica, ou em branco, para posteriores restrições de direitos, liberdades e garantias por simples decreto-lei, o que não é admitido pelo artigo 18 da Constituição. Portanto, se pretender, através dos estatutos, criar mais incompatibilidade e impedimentos, o Governo terá que pedir uma autorização à Assembleia da República.
Depois, quanto à aplicação no tempo, a doutora Maria do Rosário já aqui falou, que a ideia é a manutenção dos mandatos em vigor e, por conseguinte, com os impedimentos também não são aplicáveis aos atuais titulares e, portanto, só são, em relação ao regime de incompatibilidades e impedimentos e, portanto, o período de nojo e a compensação mensal, só são de aplicação para o futuro. Cabe, por conseguinte, a cada entidade reguladora, no seu estatuto, verificar se os seus titulares estão com os mandatos em curso, tem que estabelecer uma norma transitória para essa situação, dizendo que não se aplica e, portanto, só se aplicará para os que forem nomeados à luz deste novo regime. O mesmo vale para as incompatibilidades estatutárias decorrentes de lei ou de legislação comunitária. Para os trabalhadores ou titulares de cargo de direção equiparados, já se diz que se dispõe de 6 meses a contar, como já se disse, o que aqui contribui para adensar a situação de desigualdade e de violação da própria expectativa em relação aos titulares dos órgãos destas entidades. Em suma, em jeito de conclusão, considera-se que era importante estabelecer alguma coerência no regime jurídico das entidades reguladoras independentes. A verdade é que essa coerência não passa pela uniformidade de soluções ou estabelecimento de uma espécie de codificação que pode revelar-se contraditória com função da própria regulação. As missões e os setores em que intervêm são muito diferentes, que será artificial e pouco eficaz sujeitá-las a um regime uniforme e inutilmente redutor. Esta crítica, que vale em geral, aplica-se também para as incompatibilidades e impedimentos, onde o legislador, na minha opinião, teria andado melhor se tivesse primado pela autocontenção. Obrigada. Obrigado, Sra. Conselheira. Enfim, teto aqui apesar de perspectivas ou ângulos de análise diferenciados, uma nota de possível convergência quanto ao caráter especialmente gravoso do regime de incompatibilidades dos trabalhadores e faço notar alguns dos aspectos discutidos no painel da manhã, por exemplo, o professor João Confraria, quanto à capacidade e à autonomia das autoridades reguladoras depender de aspectos fácticos e da atratividade das posições e de atrair os mais qualificados, o que pode estar em causa com regimes deste tipo. Estamos um bocadinho atrasados no nosso calendário, mas o interesse das intervenções justificava mais do que amplamente. Eu abriria para questões que eventualmente tivessem pedidos, que fossem questões bastante sintéticas e dirigidas a pontos específicos, especificando também qual dos oradores ou das oradoras pretendiam interpelar. Boa tarde. Eu tenho uma questão relativamente aos instrumentos de regulamentação coletiva. É que, neste quadro, as entidades reguladoras independentes estarão tratadas como entidades empregadoras públicas ou como entidades empregadoras no âmbito do direito privado. Ou seja, os instrumentos de regulamentação coletiva serão articulados com a de GAEP ou com a de GERT. Esta é a minha primeira questão. A segunda questão prende-se com o regime do contrato individual de trabalho. Tendo em conta que muitas entidades reguladoras têm o regime do contrato de trabalho em funções públicas, o que é que acontece a estes trabalhadores? Eles passam a exercer funções em regime de contrato individual de trabalho no âmbito de uma espécie de uma comissão de serviço, como que suspendendo o seu vínculo público, digamos assim. Essa suspensão é transitória ou terá um tempo deferido, ao fim do qual eles terão que exercer o seu direito de opção, e caso optem pelo regime público, isso implicaria saírem da entidade reguladora, ou qual será aqui o mecanismo mais adequado para assegurar, por um lado, o vínculo público que as pessoas têm e, por outro lado, dar o cumprimento a este regime do contrato individual de trabalho? Obrigado. Talvez juntássemos, como na parte da manhã, questões. Não sei se haverá outra questão ou outras questões. Bom, então, na pendência, eu interpretei a questão como fundamental. Professora Rosário Ramalho, quer passar a palavra? Bem, basta uma, que esta já é suficientemente complexa. Hein? Quanto à primeira questão que colocou, pois
gostava de saber bem a resposta, não tenho a certeza de maneira nenhuma. As entidades, tudo depende da natureza jurídica, de facto, das entidades reguladoras. Sendo a lei diz que são pessoas coletivas públicas, não diz mais nada. Em todo o caso, não são pessoas coletivas públicas de perfil empresarial e, portanto, não sendo pessoas coletivas públicas de perfil empresarial, eu penso que o mais adequado é sujeitá-las ao regime específico da contratação coletiva do setor público. Devo dizer, mas tenho muitas dúvidas, acho que a lei devia ter esclarecido, porque e esta resposta que estou a dar depõe contra a índole globalmente privatista ou anunciadamente privatista do diploma, não é? Em todo o caso, já vimos que é um privatismo muito mitigado em algumas matérias, e nomeadamente nesta também. Portanto, terei que pensar um bocadinho mais sobre esse problema. À partida diria isto, porque não tem perfil empresarial, e, portanto, como sabem, as pessoas coletivas públicas que têm perfil empresarial é que recorrem aos mecanismos da contratação coletiva do Código do Trabalho. Aqui tenho mais dúvidas, porque de facto a situação é híbrida, mas não é de maneira nenhuma resposta muito definitiva. Eu só não tenho a capacidade neste momento para lhe dizer assim com muita segurança é isto ou é aquilo. Teria que pensar mais um pouco. Quanto ao regime dos trabalhadores em funções públicas, pois é evidente que essa é uma norma que falta aqui. E, portanto, eu acho que, faltando esta norma, isto não é suprível pelos estatutos, de maneira nenhuma, e também não se pode dizer, suspendem o vínculo, isso nunca poderia suceder automaticamente, teria que haver uma norma a dizer têm um direito de opção e podem exercê-lo ou não, mas fica a cargo do trabalhador fazê-lo, ou a lei convertia, como já aconteceu, o seu vínculo noutro de natureza diferente, solução que passou, e eu acho muito mal no Tribunal Constitucional, mas essa passou, ou então não o fazendo, não podem ser os estatutos a dizer, não é? Portanto, eu acho que estes trabalhadores que têm contrato de trabalho em funções públicas manter-se-ão com um contrato de trabalho em funções públicas no seio destas entidades. Manter-se-ão. Sem dúvida. Tem que se manter como tal e, portanto, o regime terá que lhes ser aplicado. É o regime que eles tinham originariamente. A lei não pode, os estatutos destas entidades não podem alterar isto se a lei não o fez. Tenho dúvidas que a lei pudesse fazer sem mais, mas poderia dar soluções, tais como direito de opção, e aí dependia da vontade de cada trabalhador. Portanto, manter-se-ão, nem tem que haver suspensão, nem nada disso. É um grupo de trabalhadores que tem um regime diferente do que este que a Lei Quadro manda aplicar. Não é? Aqui não tenho tantas dúvidas. Na primeira, vou pensar melhor. Muito obrigado. Dava a oportunidade à Sra. Conselheira Fernanda Macedo também. Quer dizer, não sei se é porque eu sou de uma vertente publicista, tenho uma maneira, vejo um bocadinho estas entidades, esta lei de uma maneira diferente, não sei, é que as entidades reguladoras são autoridades de natureza administrativa, são entidades públicas de natureza administrativa, e se elas socorrem de algum regime de direito privado, é aquilo que é necessário para elas, para facilitar ou para tornar mais eficiente, porque elas foram criadas porque a administração pública e os mecanismos tradicionais do direito administrativo não respondiam às urgências, às necessidades que às vezes determinados setores têm, e por isso é que era preciso criar entidades mais ágeis que pudessem responder sem os atavios que tem o direito administrativo clássico. Bom, mas o próprio direito que elas aplicam da relação é mais público que privado. Portanto, eu vejo a entidade reguladora, lá porque se diz que o contrato individual de trabalho é o regime dos trabalhadores, não quer dizer que a entidade empregadora seja uma entidade de natureza privada. Ela é uma entidade, é uma autoridade administrativa. E a exigência de um procedimento contratual, concursal, para a admissão dos trabalhadores, deriva disso mesmo, da natureza pública desta entidade. É verdade que eu sei que há muitas entidades reguladoras existentes, fazem contratações sem uma publicitação. Mas isso já foi estudado pelo Tribunal Constitucional, que considerou que mesmo as entidades empresariais tinham que fazer um procedimento de contratação. Porquê? Não é um concurso público, mas é pelo menos fazer uma publicitação. Porque os dinheiros são públicos, nunca se pode considerar uma entidade de natureza administrativa
igual ou equivalente a uma entidade patronal qualquer. Ela gera dinheiros públicos e há o direito de acesso e a igualdade e a liberdade de acesso em condições de igualdade e imparcialidade a esses cargos. E não podem ficar só para aqueles o A ou B que eu conheço. Eu tenho que publicitar e tem que haver uma candidatura, no mínimo. Tem que haver transparência. Portanto, isto, já o Tribunal Constitucional disse que isto não podia ser assim. É preciso um procedimento concursal derivado da natureza pública. Portanto, quando aqui a entidade reguladora não é uma entidade patronal privada, portanto, concordo que os mecanismos de contrato têm que ser tudo o regime público, não é o regime privado. E o facto de ser o contrato, é evidente, o contrato, o legislador devia, por coerência, ter adotado ante o regime do contrato com funções públicas, não o fez. E criou agora aqui um problema. A maior parte delas tem o contrato individual de trabalho, mas há outras que não tinham e foram para o contrato com funções públicas. Agora têm que retroceder. Quer dizer, uma verdade é certa, os direitos dos trabalhadores têm que ser salvaguardados. Como a doutora disse, com cláusulas que concordo perfeitamente. O regime dos trabalhadores tem que ser salvaguardado. Muito obrigada. Obrigado, mas mais uma vez temos aqui um ponto de indefinição em que a Lei Quadro aparentemente não adotou soluções satisfatórias. Eu agradeço muito a ambas as intervenções que justificaram o grande interesse deste painel e anunciava, vamos só fazer uma pausa de 5 minutos só para mudar de painel, mais uma vez um tema sensível e quente, gestão financeira e patrimonial e modos de financiamento das autoridades reguladoras. Muito obrigado.